Débora Oliveira já está aqui comigo para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Tudo bem, Débora? Boa sexta. Boa sexta, sextamos, né? Sextou, sextou. Sem plantão ou com plantão? Sem plantão, olha que delícia, hein? Olha aí. Vamos analisar um pouquinho mais, né, toda essa história. O que mais fica sobre esse chamado imposto do pecado, para a gente entender. A gente está falando, saíram as armas e entraram os carros elétricos. Qual que seria a justificativa do grupo de trabalho? Pois é, vamos lá tentar entender um pouquinho do raciocínio, né, que os parlamentares tiveram. Porque quando a gente fala assim, carro elétrico agora vai ter o imposto seletivo, o famoso imposto do pecado. Imposto do pecado é para algo que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Mas espera, o carro elétrico ele não é prejudicial ao meio ambiente, pelo contrário, tem a transição energética. Mas o que os parlamentares alegaram foi exatamente o seguinte: o carro elétrico ele é muito prejudicial no fim da vida, por causa das baterias de lítio que ainda não têm uma destinação final segura ao meio ambiente. Então, por isso, por causa da questão do fim da vida desse veículo, foi então agora incluído o carro elétrico nessa taxação, que é da taxação, a gente vai acompanhar aqui outros que eu trouxe para poder vocês entenderem, mas que é a taxação do imposto seletivo. Então, a gente ficou com essa mudança aqui. Entra no imposto do pecado jogos de azar de qualquer categoria, tá, gente? Tanto bets como jogos físico-lotéricas, todos os jogos de azar entram aqui nessa categoria porque eles entendem que de alguma forma são prejudicial à saúde do ser humano, aquelas pessoas que desencadeiam algum vício e tudo mais. Por causa disso, eles incluíram aqui jogos de azar e isso já vai também trazer uma discussão gigantesca lá pela frente. Entra jogos de azar, entra carros elétricos pelo motivo que eu estava aqui explicando para vocês, mas olha quem saiu do imposto do pecado, o caminhão. O caminhão, segundo o parlamentar, segundo o grupo de parlamentares responsável pelo trabalho aqui nessa reforma tributária, nesse relatório da reforma, a gente depende do desenvolvimento do país, o transporte terrestre. E por isso, então, isso poderia trazer um impacto muito grande econômico no futuro, então eles decidiram retirar o caminhão. Mas o caminhão, ele é prejudicial ao meio ambiente. Então, é uma discussão, é poluente e bastante, é uma discussão muito dúbia e que com certeza ainda vai render no Congresso. Outra coisa que me chamou a atenção, cesta básica, lembra dessa discussão da carne? Vai entrar carne, a carne vai ser isenta, não vai ser isenta, o que aconteceu? O grupo de trabalho decidiu deixar como já estava antes, a carne tendo um imposto reduzido, mas ainda assim sendo tributado, não sendo incluso aqui na cesta básica, que permanece com os 15 itens, com alíquota zerada. Contrariando o desejo do presidente Lula. Contrariando o desejo do presidente Lula, mas também acompanhando aquela justificativa e preocupação que Arthur Lira já tinha trazido, Renan, que é justamente o impacto que isso traria para o IVA. Poderia ter um aumento de 0,57% no IVA, de acordo com os cálculos que foram feitos, e tem mais, poderia causar aquela distorção, aliás, distorções que a gente tem atualmente na reforma tributária. Por exemplo, sapatênis para você é sapato ou é tênis? Viu? Então, como a gente vai definir a tributação desse item? Sim, hoje, a gente já tem distorções inúmeras como essa. A carne, por exemplo, o que é o acém, o que é picanha? O que vai definir esse corte? Entende que isso poderia trazer também distorção, além do impacto do IVA? Então, isso passou para frente, o grupo de trabalho não mexeu, permanece apenas a alíquota reduzida. Aí, aqui, ó, saúde menstrual, a gente tinha alíquota reduzida, os parlamentares decidiram zerar a alíquota. Para compensar ali, inclusive na lista de medicamentos, a gente vai ter uma revisão a cada 4 meses. Nessa lista de medicamentos tem uma mudança. O Viagra, ele passou a ter uma alíquota antes zero, agora tem a alíquota reduzida. A revisão que era feita da lista de medicamentos isentos a cada 1 ano, agora vai ser feita a cada 4 meses. Esse tipo de revisão possibilita, inclusive, a gente ter a alíquota zerada aqui na questão da saúde menstrual, que era uma pauta também que já vinha sendo debatida, inclusive, e agora consegue ter não só a alíquota reduzida, mas a alíquota zero. E tão importante, né, Débora, para então, importante, a gente sabe muito bem disso. Alguns principais pontos, mas, olha, é extenso, viu? O relatório tem 335 páginas, gente. Importante também lembrar que isso ainda vai para discussão em plenário e isso pode acontecer ainda na semana que vem. Débora Oliveira trazendo esses detalhes importantes para a gente entender o que vai ser isento, o que não vai ser e, claro, para a gente seguir de olho aí nos próximos dias. Obrigado, Débora. Até mais. Valeu.